Arte na Contramão, com apoio cultural, cantor sertanejo raiz, Milton Martins. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Lemos Bom Negócio, cuidando do seu patrimônio. Arte na Contramão, ao vivo, pelas redes sociais e pelo canal do YouTube Nilce Gouveia. Fala pessoal, chegando aqui com mais um Arte na Contramão. E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte e o legado. Qual legado você quer deixar para os seus parentes, deixar para futuras gerações? O que seria legado? Legado é um bem ou algo de valor que você quer deixar para alguém ou não. Pode ser também uma disposição feita em um testamento para benefício de outra pessoa. E segundo o site significados.com, ainda, legado era alguém que estava imbuído de uma missão especial a fim de representar o Papa. Essa eu não sabia. Você sabia dessa? Muito bem. Para falar desse assunto hoje, os nossos convidados serão a Isa Táxi, 17 anos, lá de Cuiabá, e Carlos Endrigo, que é empresário, escritor e muitas outras funções. Eles irão falar sobre esse tema. Mas qual que é o legado, mais uma vez, que você pretende deixar para futuras gerações? A história nos fala de grandes homens que deixaram grandes legados, escritores, pintores, inclusive, aqui atrás, estou de frente aqui do quadro de Rembrandt, A Festa de Balthazar, isso. E Rembrandt foi um grande pintor e ele deixou para nós grandes pinturas, grandes artes, e que são celebradas até hoje. Dentre outros, existem homens, por exemplo, Thomas Edison, né? Einstein, e vamos supor, hoje de manhã eu falei inclusive sobre o escritor, o cara que fez o livro do Dom Quixote. É um livro que é lido por muitos e muitos, todas as gerações, creio que já leram esse livro. Mas eu também queria falar com a nossa produção, saber como é que eles estão aí. Olá, Nilce, olá, Diogo, como é que vocês estão? Boa tarde, o apresentador mais lindo que eu já conheci aqui da região, né? Nem tanto. Tá tudo tranquilo por aqui, a galera tá chegando já para dar aquela mega audiência, né? Galera. Entendendo que a noite vai bombar, as pessoas têm vindo nos assistir, né? E é isso. Muito bem. E aí, Diogo? O Diogo, ele é editor, o Diogo é mecânico de aviação, ele é artista da Print Art. Diogo, que legado você pretende deixar para futuras gerações, para os seus descendentes? Bem, eu quero deixar um legado de excelência no trabalho, já que eu faço muitas funções, né? Isso. Graças a Deus eu consigo conciliar, né? E o legado que eu quero deixar é se esforçar para trazer a excelência na execução desse trabalho e mostrar para as outras pessoas que são possíveis, que é possível fazer isso sem se matar, sem se acabar, mas sim se planejar direitinho, estrategicamente. Por exemplo, não querendo me orgulhar, mas lá na escola que eu fiz, que foi a Sky Blue, eu tive a maior nota das provas em muitos meses e até anos, que a secretaria ficou surpreso. Nossa, essa é uma nota muito boa, muita gente tira raspando, né? Que legal. Eu tirei 6 pontos acima da média. Então, isso é mostrar, através do esforço,
através da dedicação, o foco e deixar esse legado para os que estão agora e para os que estão vindo. Muito bem, muito bem. Bom, e você, que tipo de arte você pratica? O que você pretende com essa arte? Aonde você pensa em chegar? O que você tem feito? O que você tem ouvido, né? A nossa última convidada, que foi a Marinette, ela falou que teve uma pessoa que chegou com ela e disse: a senhora já é idosa, para que isso, né? E engraçado que ela seguiu em frente, ela não deu ouvidos à pessoa e ela já aprendeu a tocar, ela sabe tocar violão, violino, tá aprendendo francês, espanhol e ela tá na faculdade, né? Tá estudando, tá desenvolvendo. E assim, então a gente vai para um pequeno intervalo e na volta, daqui a pouco nós vamos voltar já com outro convidado, que é o Carlos Endrigo. Não saia daí não, tá bom? Arte na Contramão, com apoio cultural, cantor sertanejo raiz, Milton Martins. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Lemos Bom Negócio, cuidando do seu patrimônio. Arte na Contramão, ao vivo, pelas redes sociais e pelo canal do YouTube Nilce Gouveia. E estamos de volta. E nosso próximo convidado já deve estar por aí, o Carlos Endrigo, né? E olá, Carlos, seja bem-vindo ao Arte na Contramão. É um prazer recebê-lo. Olá, boa tarde. Prazer é meu estar aqui com você. Um cara que eu admiro muito, um escritor, um pastor, um intelectual. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, então acredito que vai ser um bom papo. Então, um prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos e obrigado pelo carinho. Bom, o Carlos, ele tem muitas atribuições, tem muitas atividades, muitos talentos, né? Eu não consigo descrever todos. Eu sei que tem um deles aí, um dos talentos dele é escrever, ser organizador, ele é CEO, mas ele vai se apresentar um pouquinho para vocês também. Vocês que talvez aqui no Rio não conheçam, ele vai se apresentar. Fale um pouquinho de você, Carlos, por gentileza. Eu sou um apaixonado por pessoas, por boas histórias. Uma pessoa que gosta de empreender, criar negócio do zero, ajudar outras pessoas também a criarem seus negócios para poder viver dos seus sonhos, assim como eu. E sempre contando boas histórias. Esse é um pouquinho do Carlos. Muito bem, Carlos. Eu tô aqui com os livros do Carlos Endrigo, gente. Olha aqui. Isso aqui são alguns que ele... realização de sonhos dele, né? Olha aqui. Né? Esse livro aqui... É o Bora Produzir, tá aí. E tem o Bora Produzir. E qual é o seu legado? E o Carlos, ele tem um bordão, né? Esse bordão tá exatamente na capa desse livro. Como é que você fala, Carlos? Fala pro pessoal aí o seu bordão, por gentileza. Não é bom dia, já boa tarde, mas eu sempre digo nas manhãs: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil. Bora produzir? Vem comigo, vem. Esse é o bordão. Que acabou fazendo com que várias pessoas partissem pra ação e corressem atrás de seus objetivos. Que legal. E não tem como. Você ouvir bom dia, bom dia, bom dia, já sabe. Você falou, quando fala eu já sei, é o Carlos. Até outras pessoas, esse bordão aí a pessoa tá usando dentro do Carlos. já sabe, porque associou, né? Bom, Carlos, assim, eu gostaria de... A primeira pergunta que eu vou fazer para você,
tem alguém na sua família de quem você tenha herdado essas suas aptidões artísticas, né? Porque você tem são várias aptidões artísticas. Tem alguém? Olha, na verdade, quando eu era criança, meu pai falou assim pra mim uma vez, falou, aprenda um pouquinho de cada coisa que você nunca vai passar fome na sua vida. E eu trouxe isso pra minha vida, né? O multipotencial, a pessoa tem várias habilidades e consegue ter resultados nessas diferentes áreas, né? Então, eu aprendo um pouco de cada coisa e aí eu trago especialistas para me ajudar naquela determinada função. Não tem como você ser bom em tudo, né? Mas é interessante você ter um conhecimento para cada área e aí coloca uma pessoa que tem a expertise, a experiência para executar. Uhum. Então, na verdade, isso foi uma frase que eu vi quando eu tinha meus 8 anos de idade e trouxe para minha vida toda. Muito legal, hein? Vocês perceberam que tanto a primeira convidada, que ela falou que com 8 anos ela começou o balé, e o Carlos disse desde os 8 anos que ele ouviu uma frase que marcou ele. É interessante, estão alinhados até mesmo sem se conhecerem, né, com o assunto que nós estamos tratando aqui, gente. Mas, Carlos, nós sabemos que, bom, eu acabei de mostrar aqui os livros do Carlos, né? Além disso, ele é coautor, ele é organizador dos outros livros que tá fazendo um sucesso por aí. Sim, esses livros são de autoria do Carlos. Mas assim, como é que nasceu a arte literária especificamente na sua vida? Conte pra gente, por gentileza, fale pra nós, como foi? Em torno de 12 anos de idade, eu gostava muito de fazer desenho, de desenhar, né? Não era um desenho assim de primeira, mas eu gostava de desenhar e criava historinhas ali nos desenhos que eu desenhava. E aí meus colegas da escola começaram a ver os gibis ali que eu fazia e falaram, faz um pra mim, outro, conta um pra mim. Eu comecei a criar os personagens com as características dos meus colegas. Então tinha lá o Lucas, o Fernando, o Júlio, que eram os personagens, que eram meus amigos. Uhum. E tinha aquele cara chato lá, que era o vilão. Então eles queriam ler as histórias, né? Então começou aí lá por 12, 13 anos, contando, desenhando gibis, né? Uhum. E já entrou também a veia de empreendedorismo, porque as pessoas queriam ter o gibi que eu desenhava, só que eu falava, preciso comprar o caderno, a caneta, o lápis, pintar, né? Então se você puder me dar R$10, pegava 5 ali, comprava o material e tinha 5 de lucro, né? Então aí já começou a empreendedorismo na minha vida também. Que legal, que legal. Quem fala assim, parece que o Carlos ele é descendente de turco ou de judeu, né? Que dizem que judeu e turco são bons de negócios, né? Tinha até um personagem, acho que era no Chico Anísio, que ele falava assim, fazemos qualquer negócio, né? Era Samuel Braustein, uma coisa, Samuel Braustein. Muito bem, Carlos. Eu estava lendo um pouco do seu livro, né? Sobre o legado, e eu vi que você fala sobre essa questão do sonho mesmo, né? Que às vezes a pessoa tem um sonho, mas de repente ela abandona, né? A que você atribui, por exemplo, a pessoa começa com um objetivo, né, e de repente ela para no meio do caminho, ela desiste daquilo, né? Qual é a maior dificuldade para a pessoa retomar esse sonho? Eu acredito que existem vários fatores para a pessoa perder o foco ali. Que o cérebro ele é condicionado a distrair com qualquer coisa, né? Já é do cérebro da pessoa. E se a pessoa não tem ali uma concentração maior, consequentemente vai desfocar muito rápido. E a outra questão, eu acho que a pessoa não descobriu realmente qual é o seu sonho, o seu objetivo. Aqui tem que ser tão forte, que torna a pessoa imparável. A pessoa não vai parar mais, não importa o que acontecer. Ela vai parar a hora que ela realizar o sonho dela. Talvez as pessoas desistam porque não conseguem também ver o resultado lá no final. Talvez um grande sonho, né, dessa pessoa para mover ela. Então, eu costumo dizer assim, se o seu sonho não fazer alguém rir, na hora que você contar ele, seu sonho tá meio errado. Quando eu conto meu sonho para alguém, ele fala, tá louco? Tá viajando. A pessoa assusta, né? Fala, esse sonho é bom. E aí eu começo a correr atrás daquilo que eu acredito. Então, assim, eu acho que realmente se perguntar se isso que você está querendo realmente é algo que você quer, ou se é só algo momentâneo e tá passando na sua cabeça naquele momento. Porque se você realmente não saber o que você quer e ter clareza daquilo que você quer, qualquer vento que bater vai fazer com que você desista do seu objetivo. Verdade. Inclusive, de manhã eu gravei um vídeo falando até sobre o assunto nosso, né? Sobre o legado. Que legado você quer deixar para a sua posteridade, né? E eu estava falando de um livro que eu até comprei ele em espanhol, inclusive, que é o do Cervantes, né? Dom Quixote. Quem não conhece esse livro, né?
O Pequeno Príncipe, e são pessoas que escreveram há quantos anos atrás, e esses livros e chegaram até nossas mãos, né? Quem que não tem esse livro na prateleira? Então, assim, a questão do legado é algo muito importante que às vezes a gente não pensa a respeito, né? A gente não pensa, poxa, chega uma certa idade, chega aos 40, 50 anos, caramba, o que eu deixei para os outros, né? Sim. Então, assim, você escreveu esse livro sobre qual é o seu legado, mas eu faço a pergunta para você. Qual que é o legado que você quer deixar para a sua posteridade ou para futuras gerações? Olha, quando eu fui escrever esse livro, me perguntaram assim, mas você não é muito jovem para falar de legado? Eu falei, mas legado não é sobre morte, é sobre a vida. É o que você está fazendo nesse momento que vai construir o seu legado. É nesse momento que você está impactando as pessoas, levando uma mensagem poderosa, ajudando as pessoas. É esse momento que o seu legado está sendo construído. Quando você se for um dia, todo esse trajeto, todo esse processo que você construiu vai ser seu legado. Não adianta esperar chegar com 70 anos, vou escrever um livro agora, ou vou fazer isso, vou fazer aquilo para deixar meu legado. E as pessoas estão muito ligadas que o legado é algo material, é uma casa, uma empresa. Sim. E isso, a gente se perde. A gente pode perder uma casa, a gente pode perder uma empresa pode falir. Agora, aquilo que você deixa no coração das pessoas, na mente das pessoas, dificilmente. Você acabou de falar aí de livros que foram escritos há anos, e até hoje é mencionado, até hoje as crianças leem esse livro. Isso é um legado importante. Então, acho que o legado tem a ver mais com o coração, com a mente, do que algo material. Então, o meu legado hoje é tentar tocar o coração das pessoas para que elas corram atrás de seus sonhos, seus objetivos. Porque eu já ouvi tantas frases, graças a você eu fiz isso, graças à sua mensagem eu fiz aquilo. E isso não tem preço. E isso eu vou levar para onde eu for. Se existir outras coisas que eu acredito que existam depois daqui, eu vou levar para lá. E eu acredito também, Jânio, que um dia nós vamos ser cobrados do nosso talento. Todo mundo tem talento. Às vezes as pessoas falam assim, não tem talento nenhum. Tem, tá no seu DNA, foi colocado em você. Você ainda não descobriu por medo, por vergonha, por preguiça, mas está dentro de você. Então, eu acredito que quando eu for cobrado desse legado, desse talento, se eu usei ou não para ajudar outras pessoas, eu acredito que eu coloquei em prática no meu dia a dia, para elevar outras pessoas, né, para impactar outras pessoas. Eu acho que isso a gente tem que fazer, né, nessa vida, tocar o coração das pessoas. Muito bem. E realmente, né, desde que nós conhecemos o Carlos, a gente, assim, particularmente, né, sem rasgação de seda, é uma pessoa que eu admiro pela perseverança naquilo que faz. Todas as manhãs ele tá lá, toda hora tá, né, um cara de, assim, realmente uma pessoa de bom caráter, que honra a palavra, né, que a gente tem conversado, gente, e o Carlos, falar para vocês que ele é o nosso mentor, né? Através dele nós conseguimos lançar o nosso primeiro livro, né? Que tem sido, muitas pessoas têm, graças a Deus, têm elogiado, e o Carlos foi essa pessoa que viabilizou também, foi um instrumento de Deus para este empreendimento. Olha aí o Carlos do meu lado aí, ó, com a Nilce. Essa foto foi lá em Paraty, né? Foi no lançamento do livro. Foi um momento assim, como eu digo, eu só ia para Paraty, só via na TV, né? Naquelas coisas da Globo, quando eu assistia a Globo, né? Até assistia novelas. Então eu via, caramba, Paraty um dia, caramba, será que eu vou conhecer? E Deus nos propiciou esse momento. Então, assim, hoje eu penso, lendo sobre o seu livro, pensando no tema de, caramba, cara, o que eu deixei, né? O que eu vou deixar realmente? E as pessoas sempre dizem, né, Carlos? Plante um livro, né? Escreva um livro, plante uma árvore. Plantar não dá, né? Escreva um livro, plante uma árvore. E tem uma outra coisa que eles falam, né? Você já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore, já escrevi vários livros, mas só não tive um filho ainda. Pois é. Mas que bom, Carlos. Mas assim, outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. Por que será que as pessoas, tipo artistas, né, como eu te falei, que artista, assim, que pessoa assim, no mundo artístico, que tem marcado a sua vida, ou que foi uma pessoa que foi um divisor de águas na sua arte, né, digamos, na arte literária, né, que te levou assim, caramba, esse cara aí, né, você se inspirou nele também? Tem alguém que você admire? Tem um cara aí que eu li, ele foi um grande personagem bíblico, que é Jesus Cristo. Eu me inspiro nele. Eu acho que ele foi a maior inspiração para todos nós, né? Uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa que teve desafios, barreiras,
o cara tava sofrendo e, não, meu propósito é esse, eu vou morrer no meu propósito. E hoje as pessoas desistem por tá frio, tá calor. Então, a partir desse aí, eu não tenho outra inspiração que não seja Jesus Cristo. Que legal. E é interessante, você falou de Jesus, e a gente vê que, eu estava falando de manhã exatamente sobre algumas pessoas que a gente, não é impossível você falar, por exemplo, nomes lá da Bíblia, né? Falar de Moisés, falar de Abraão e não associá-los a algum legado que eles deixaram, né? Eu até estava falando isso, por exemplo, Abraão, você vai lembrar de quê? Fé. Você fala Moisés, você vai lembrar de quê? Perseverança. E Moisés é um fato interessante quando fala de legado. Porque nem os irmãos dele acreditaram nos sonhos dele, né? Até o próprio pai, né? E quando ele concretizou o sonho, ele disse, olha, Deus usou isso aqui para este momento, porque ele está por causa da fome naquela região, e ele foi um instrumento de Deus, de José, perdão, para abençoar a vida dos próprios irmãos, né? Então, até algumas pessoas, José era sonhador, né? Mas foi um cara que ele tinha um sonho e deixou um legado, né? Deixou um legado. Né? Então, assim, a gente vê que essa questão é algo, principalmente, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu trabalhei uma época, eu já trabalhei até em TV, né? Colocava comercial. E hoje eu fico pensando que na época, eu não investi nada em mim. Em termos, com o salário que eu recebi, eu não comprava nenhuma TV sequer. Mas, assim, uma coisa que eu falo para você, por exemplo, na parte linguística, né? Na arte linguística, eu recordo de alguns alunos, né? Tipo, ano passado nós viemos aqui ao Rio de Janeiro, em novembro, quando a gente veio para Paraty, passamos na casa da parente da Nilce, e lá a filha dela, que eu não lembrava, e ela falou para mim, olha, quando vocês moraram em Belém, você me deu aula de espanhol, e olha, de inglês. Eu digo, caramba, deu aula para mim e para minha amiga, e nós fomos aprovadas, e hoje a gente está trabalhando nesse emprego. Eu estava comentando sobre você, eu digo, nem lembrava disso. Eu digo, caramba, olha só. Então é muito séria essa questão de legado. E você tem ouvido pessoas assim que, certamente você fala sobre isso, lógico, né? Você acha que as pessoas têm se despertado para essa questão ou não? Está muito longe, as pessoas ainda estão mais preocupadas consigo, estão mais preocupadas em curtir a vida do que pensar seriamente sobre esse assunto. O que você acha? Acredito que tem muita gente preocupada com isso, sim. Tem muita gente preocupada em impactar pessoas, ajudar pessoas. É porque às vezes a gente vê ali um pequeno ciclo, né, que está mais focado com pequenas recompensas, pequenos momentos de prazer ali, do que construir algo que não só vai impactar a sua vida, mas a vida de outras pessoas, né? Eu conheço muita gente dentro da minha bolha ali, isso é uma galera muito grande. E quando eu comecei a me posicionar nessa questão do livro, que é uma forma de deixar um legado também, deixar uma mensagem, vieram várias outras pessoas falando sobre isso. Várias pessoas, nossa, verdade, tem que falar sobre legado. Então você gera uma reflexão na cabeça das pessoas, né? E não um legado assim, eu preciso ter 70 anos. Não, você tem 25 anos, o que você pode contribuir aí? Começa a escrever, né? Escreve hoje, amanhã escreve mais um pouco, o que você pode fazer nesse trajeto? Então tem bastante gente, sim, que eu acredito que está focado nisso, principalmente nessa questão de escrever livros, deixar sua mensagem, porque hoje com a tecnologia, as pessoas ficam muito presas a YouTube, a Instagram, e o YouTube pode pagar seu vídeo agora, o Instagram pode jogar seu vídeo fora, mas os livros vão ficar aí, é impossível queimar todos os livros. Tem até um filme, né? Eu acho que é O Segredo de Eli, que todos os livros do mundo foram destruídos, né? Sim, e só resta uma Bíblia. Isso, ali eu falei, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. E os livros não pode apagar muitos, mas ainda vai continuar alguns aí rodando, né? Então, uma forma de deixar seu legado. E também sem falar na Bíblia, né? Quantos anos existe, tá aí ainda, né? No papel. E ainda é um dos livros mais vendidos do mundo. Então, eu acredito muito no poder do papel, no poder do livro, de realmente ali deixar sua marca para impactar outras pessoas. E aquilo, se a gente não falar disso, né, mover as pessoas também a fazer isso, a gente não consegue um movimento maior. Então, assim, eu faço minha parte, vocês fazem de vocês, logo tem uma corrente, não, vou construir um legado e começa agora no meu dia a dia. É um processo. É verdade. Olha, tem uma foto sua lá na TV aí, ó. Bons tempos, em toda sexta. Aí no vídeo, olha aí, sextando com o Nilson Gouveia aí, ó.
Então, o Carlos, ele tem, né, de fato, ele tem construído, apesar da jovialidade, né? O Carlos deve ter uns 22 anos, é jovem, né, Carlos? 21, errou. Mas o Carlos, ele realmente tá focado nesse objetivo dele. E eu não sabia que você chegou, inclusive, a ser empacotador, Carlos, verdade? Foi, minha carreira, meu primeiro emprego, morri de vergonha, virei empacotador, mas foi aí que comecei a descobrir meus talentos, né? Quando você vai pra prática. E eu tenho muito orgulho de ter começado como empacotador, porque ali o trabalho, ele dignifica, né? O trabalho constrói o caráter, né? E eu aprendi muito. Então, em poucos meses, aquele cara tímido, que não sabia o que fazer, como falar com os clientes, com os amigos, em 6, 7 meses, já estava liderando os empacotadores. Os empacotadores me chamavam de chefe, né? Chefe, eu sou CR2. E nem chefe tinha lá, né? Eu não era ninguém, era empacotador como os outros. Mas aos poucos eu fui descobrindo essa parte de liderança que eu tinha também. Então, nesse momento de empacotador, e quando eu vou no mercado, eu sempre faço questão de ir lá empacotar ali e falar, já fui empacotador, hein? Nós temos que ter orgulho do nosso trajeto, né? Da nossa história. E muitas pessoas não descobrem isso. Eu falo, mas será que minha história vai convencer alguém? Será que minha história... Gente, a sua história pode inspirar muitas pessoas, né? Porque... E só que tem que aprender também a ser grato por esse caminho, né? Cada um tem o seu. Não queira também copiar o caminho de outras pessoas. Você tem seu caminho, você tem orgulho, porque ele te trouxe até aqui, né? Tudo que eu passei lá, esse empacotador, me fez estar aqui hoje batendo papo com você. Se não fosse, talvez, eu ter virado empacotador, eu não estaria aqui hoje. Então, tivesse feito tudo novamente, faria para estar aqui com você falando agora, nesse momento aí, para todo mundo, né? Não é nem no Brasil, para todo mundo. Verdade. A caixa está aberta, agora é com você. Muito. Aí, ó, tem a ver com o que você fazia. A caixa está aberta, né? Agora é com você, né? Então, assim, é interessante. O que significa essa frase, Carlos? O que você quis dizer quando você usou essa frase aí? Porque como eu compartilho muitas ideias, conteúdos ali na internet, eu tô abrindo a caixa, tá todo mundo dentro de uma caixinha ali. Então eu abri, quem quiser pular fora agora, pula. Eu tô mostrando o caminho, estou mostrando que existem outras possibilidades que ficar ali dentro daquela caixa. Agora, cabe a cada um decidir se vai sair ou não. E, graças a Deus, a gente tá conseguindo tirar bastante gente da caixa. Porque existe um padrão, né, Jânio? Você almoça hoje, você janta hoje, você trabalha de segunda a sexta-feira, segue um horário, porque alguém disse que você tem que fazer isso aí. Quem disse que tem que almoçar meio-dia? Não tem como almoçar meio-dia. Pode almoçar 11 horas, 2 horas, mas a regra diz, o horário comercial diz que você precisa almoçar meio-dia. Então a gente segue um padrãozinho ali. Você precisa casar, ter filhos, ir pra faculdade, comprar seu carrinho, ter sua casinha. E hoje você vê que não é bem assim não, né? Você pode viver a sua vida com outras possibilidades, né? Então, quando eu quis dizer isso, falei, pô, existem outras possibilidades de ser feliz e ser realizado sem ser o padrão, né? Certo. E o que você considera como fatores que dificultam, que são barreiras nessa construção do legado, né? Você começa, vou construir um legado na arte, vamos supor, na arte literária. Qual que são, assim, os maiores fatores que dificultam, as maiores barreiras nessa construção? Primeiro, eu acho que ninguém começa algo falando que vai ser um legado, né? Tipo, se ele vai vivendo aquilo, no processo fala, nossa, construindo algo, né? A primeira barreira é o medo de se posicionar, o medo de se assumir ali, aquilo que você pensa. Isso é o que mais bloqueia as pessoas, né? Até eu costumo dizer, né? Quem quebra a barreira do medo, quando você quebra a barreira do medo, a recompensa vem, né? Então muitas pessoas são paralisadas ali. E muitas pessoas não entendem o médio a longo prazo. É o imediatismo, né? As coisas para hoje, eu quero agora. E a vida não é bem assim, né? A gente vai construindo. Algumas pessoas vão demorar mais anos, outras menos, mas existe um caminho que cada um tem que trilhar, né? E quando as pessoas querem esse imediatismo, acabam não construindo nada, porque começa algo hoje, no final do ano já tá fazendo outra coisa, depois faz outra coisa também, e vive assim, sem uma direção. Então, no meu caso, eu trilhei um caminho, eu coloquei uma meta há 30 anos atrás, falei, a meta é essa, o alvo é esse, não importa o que acontecer, eu vou continuar até eu bater essa meta. Então, eu pensei isso há 30. Agora eu tô próximo ali de realizar, não sei quanto tempo, aí Deus vai decidir, né? Mas estou próximo. Então, assim, pensou, 30 anos. Quem hoje pensa em 30 anos? Quem pensa, hoje vou guardar R$100 por mês para que 30 anos tenha uma aposentadoria? Verdade. E eu creio que existe muito também um imediatismo, né, Carlos? Que é, de certa forma, um
um empecilho, né? Porque a pessoa começa a trilhar a carreira, começa a trilhar aquele caminho e por causa do imediatismo, ela já quer ver o resultado daquilo ali já 1 ano, 2 anos, 3 meses, 15 dias, e a coisa às vezes não é bem assim, né? Leva um tempo, tem que dar tempo ao tempo, não é? Sim, por isso que é importante estabelecer metas, prazos, né? Eu quero conseguir isso em tantos anos, eu vou trabalhar para isso. No caminho ali, organizando ali o trajeto. Igual eu falo, quando você entra no carro, você coloca lá no Waze ou no Google Maps, eu quero chegar em tal lugar. Ele marca a chegada, e se você sair um pouquinho do rumo, ele remarca ali, redireciona e continua no trajeto. A nossa vida tem que ser mais ou menos assim. Tem um alvo, vou trabalhar todos os dias para chegar lá. Vai acontecer dificuldades, momentos bons, e aí vou persistir até chegar. Se isso realmente for algo que toca o seu coração, né? Porque às vezes não, é momentâneo mesmo, né? Quer escrever um livro, fala hoje, quer escrever um livro, chega amanhã, Carlos, eu mudei de ideia, porque surgiu uma proposta aqui, já mostra que a pessoa não tem muito foco, né? Porque no meu caso, quando eu falo, tá falado, é a minha palavra. Eu aprendi lá aí a gente volta em legado, né? Porque esse é legado do meu pai. Ele falava assim, quando você der a sua palavra, cumpre a sua palavra. Não precisa de papel, não precisa nada. Então até hoje eu honro. Quando eu falo assim, Johnny, eu vou fazer isso, você não precisa ficar despreocupado, que eu vou fazer, porque é a minha palavra. Então aí vem o legado do meu pai também, né? Então acho que não focar muito no imediato é legal ter resultado. Eu acho, na verdade, não é nem legal ter resultado rápido, porque você não está preparado para aquele resultado. Verdade. O caminho, o processo, você vai levando tanta pancada que você vai fortalecendo. E quando você realiza aquele objetivo, você não perde a cabeça, tira o pé do chão. Porque você está tão preparado para aquele momento, você fala, nossa, legal, consegui. Nossa, estou tão feliz por isso. E vamos embora pro próximo. Pois é. Eu estava até contando o caso da nossa entrevistada do sábado passado, que foi minha sogra, né? Tive a honra de entrevistar minha sogra. E ela falando sobre algo que aconteceu, ela começou a desenvolver uma arte, ela começou a estudar idiomas, estudar francês, aí espanhol, violino, ela toca violino, né? Então aí a pessoa chegou com ela e falou assim, uma pessoa falou assim, você não acha que é tão velha para isso agora? E ela disse, ela não deu ouvidos, ela seguiu em frente e ela terminou aquele curso, ela se apresentou em Macapá, tocando, e ela tem num show, e ela tem um mentor dela, que é o professor dela, que está ali online ensinando, e ela é persistente, ela foi elogiada por ele. Então isso é importante, né, Carlos? A pessoa brindar os seus ouvidos para aquilo que ouve. Nem tudo que vem é construtivo, né? Sim, é porque a pessoa vai dar a opinião dela, o conselho dela, baseado em toda a experiência de vida que ela tem. 40, 50 anos de vida, e pode ser que ao longo desse processo levou mais pancada, teve mais fracasso que sucesso. Então qual vai ser a reação dela? De cuidado, precaução, não faça, tome cuidado, porque é isso que ela teve ao longo da vida dela. Agora, se você pega alguém que já passou por aquele caminho, que é caso do mentor, alguém com mais experiência, ele vai dar outra visão. Vai ser difícil, vai trabalhar duro, mas a gente chega lá. Mas vai que você consegue. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para quem você pede conselhos. Eu vejo muitas pessoas assim, a pessoa tá solteira, quer pedir conselho amoroso para outra que tá solteira. Ou solteiros, né? Tipo, se eu quero pedir uma ideia de relacionamento, eu vou no Jane, na Nilce, tem anos de casamento, né? Tem um casamento de sucesso, vou nos meus avós, né? Pessoas que trilharam o caminho. Eu não posso pedir conselho para alguém que tá mais fracassado do que eu, porque aí vem algo negativo. É só tomar um pouquinho de cuidado, porque é aquela frase, né, Jane? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente pagava, né? Nesse caso, pague um mentor, né? Alguém assim pra te ajudar. Pague um mentor. E tem um mentor online por aí, que o nome dele depois a gente fala o nome. Tem uns bons aí. Tem uns excelentes. Tem uma dica, isso, né? Não quero influenciar ninguém não, mas tá aí, Carlos Endrigo. Né? Não é indireto, hein, gente? Não é não. E esse eu indico realmente. Esse aí realmente eu indico. E ontem foi até interessante, né, Jane? Porque sabe de muito, a gente toma um choque assim, falando, nossa. Você pegou e falou assim, deixa eu falar com o meu mentor, Carlos Endrigo. Eu falei, nossa, Jane, pastor, escritor, cara super intelectual, me chama de mentor. Eu falei, nossa, daquele momento assim, caramba, pô, deu orgulho, entendeu? De mim mesmo. Legal, Carlos, a gente fica assim lisonjeado, né, porque a gente tá pensando até esses dias sobre isso, né, o caminho que a gente percorreu, os caminhos que a gente trilhou, as coisas que a gente teve que passar
para ir construindo aquilo que Deus quer que nós construamos, né? A semente que a gente deixou, né, na vida das pessoas. Mas nessa construção do legado é importante a gente entender exatamente isso. Eu acho que você, não sei se você concorda comigo, que nem todos vão reconhecer essa construção ou essa, por exemplo, o conselho que você, no caso, vai dar como mentor, digamos, nem todos vão reconhecer muitas vezes lá na frente que você foi um construtor, foi um que ajudou na construção desse caráter, né? Infelizmente tem a questão da ingratidão, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Acontece muito. Tantas pessoas já alcançaram objetivos. Não graças a mim, porque eu sou só uma peça ali, mas depois que entrar numa mentoria, no processo comigo ali, hoje estão em outro patamar, e dificilmente te menciona, né? E não que eu queira ser mencionado, mas eu acho que quando você honra a pessoa que ajudou você no trajeto, automaticamente a vida te devolve. Porque um dia ela vai ter alguém ali como mentorando, talvez, alguém que vai receber a instrução dela, e essas pessoas vão ter que honrar ela também. Então, quando não existe essa honra para quem me deu ali aquela oportunidade, eu acho que vive numa vida escassa. Tem possibilidades. Então, assim, eu honro quem foi meus mentores, meus professores, quando eu posso, sempre estou falando sobre eles, porque é uma forma de honrar, né? E quando você perde isso, você talvez perca algo muito importante do processo. E lá na frente, automaticamente, você vai querer que alguém também honre você, né? Então, eu acho que é uma questão de respeito. Verdade. Inclusive, a Bíblia fala sobre honra a quem tem honra, né? Devemos honrar aqueles que realmente têm honra. E é interessante. Mas você falou sobre essa questão do tomar conselhos. Por exemplo, o cara vai tomar conselho sobre casamento e vai com um solteiro. O cara nunca casou, o cara... né? E você realmente fala isso no livro. Eu li no capítulo aí que você fala sobre isso. Você toca nesse tópico aí. E isso é interessante. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda continuam dando... Tipo assim, o cara... eu quero saber sobre casamento. Fulano é muito experiente em relacionamentos. Eu vou falar com ele. O cara é solteiro, o cara nunca casou, o cara não tem experiência, não tem filhos. É divorciado. Ele é experiente em que sentido? Terminou um casamento um mês... construiu outro, terminou, tá no terceiro casamento, ele é experiente, né? Em término de casamento, e a pessoa acha que ele é experiente em manter casamento, e é o contrário, né? E infelizmente isso acontece, as pessoas acabam indo conselhos errados, né? E aplicando na sua vida, e acabam o percurso sendo mais longo até ele chegar naquilo que ele objetiva chegar, né? Mas é um fato mesmo. Mas assim, Carlos, assim, uma outra pergunta que eu faria para você, não sei se tem perguntas aí. Tem alguma pergunta, produção? Alguém comentando? Alguém? Certo. Você pensaria, hoje em dia, assim, você chegou alguma vez a pensar assim, cara, eu não quero, não era isso que eu queria, ou então eu queria fazer a outra coisa, não o que eu estou fazendo agora. Tipo assim, você tem as suas empresas, né? Cara, eu não chegou um momento na sua vida que você chegou a se arrepender e dizer assim, não, eu não quero isso, eu quero fazer outra coisa agora. Ou você disse, não, eu construí, eu tô com isso aqui agora, eu vou seguir em frente. Chegou alguma vez de você pensar isso e dizer, cara, não vai? Não, sabe por quê? Eu acho que eu sempre fui movido pelo meu propósito, né? O que eu queria fazer, meus objetivos. E a vida foi me levando para outras direções que eu me permiti ser conduzido. Não que eu deixei a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho fala, mas quando apareceu as oportunidades, eu soube ir. Por exemplo, eu sou professor de educação física, e eu estudei para ser professor de educação física, só que no meio do caminho eu me descobri como empreendedor. Antes de terminar a faculdade, eu abri meu primeiro negócio. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, e não fui abrir negócio. Então, quando veio a ideia assim, posso empreender. O que eu faço aqui, eu posso fazer para mim. Então, assim, já permiti ir para outro caminho. E lá na frente, eu fui empreendendo, fui gostando, fui falando, não, isso que eu quero investir agora, buscar outros negócios. De repente, a vida me levou para ser mentor. Alguém falou assim, Carlos, você dá mentoria? Eu queria que você fosse meu mentor. Tipo, a vida falou, esse é o caminho, vai para outras pessoas, vai orientar outras pessoas. E de repente me leva para um caminho de ser escritor. E eu fui. Então, eu nunca me arrependi, porque eu sempre deixei com que as coisas acontecessem, né? Fluíssem na minha vida. Eu acho que Deus fala com a gente o tempo todo, né, Jânio? Só algumas pessoas, talvez, ficam esperando, de repente, bolas de fogo, trombetas, explosões.
E às vezes é mais simples, né? Às vezes uma pessoa fala assim, Jânio, vamos escrever o livro? Quero te ajudar. Verdade. Então, a gente estar aberto a possibilidades, a gente permite viver coisas incríveis, então nunca me arrependi. E é isso aí. Por exemplo, agora a gente acabou de ver uma imagem aí, porque aí o Carlos até corredor, ou eu não sei qual era essa imagem aí, carregando a tocha, não sei que evento era esse. Que evento era esse, Carlos? Esse teve a Olimpíadas no Brasil, né? Uhum. E a tocha tem que percorrer todo o país, né? Até chegar lá onde vai ser a sede, lá que era o Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu fui convidado. É aquilo, né, Jânio? Uma coisa te leva a outra. Antes de ter esse negócio da tocha, essa grande oportunidade, eu fui convidado pela Coca-Cola ia ter a Copa do Mundo da Coca-Cola. E aí, não sei por que lá, me chamaram para levar um time, né? Eu mexia com atividades esportivas. Ao invés de pegar pessoas craques, chamar aquele jogador, o que outras pessoas fizeram, né? Dar 200 para um guri, o pai da outra, dar 500, formar uma seleção. Eu fui lá na periferia de Várzea Grande, peguei uma gurizada lá, falei, cara, eu vou levar vocês para fazer uma grande experiência na vida de vocês. Vocês vão participar do torneio Coca-Cola e isso pode ajudar muito vocês aí. Vamos lá se divertir, né? Olha e aí, só. No final, passou, graças a isso chegou em alguém, passou alguns anos depois, chegou um e-mail falando, você vai ser o condutor da tocha olímpica. E quando eu contei para algumas pessoas, ninguém acreditou, né? Isso é mentira, estão te iludindo. E aí foi algo incrível, porque quando eu era criança, eu via a Olimpíadas, o pessoal conduzindo, né? Onde eu falei, cara, deve ser legal conduzir a tocha, né? Mas isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Cara, é impossível para Deus, né, Jânio? Caramba, isso é muito legal, cara. É igual, como eu falei para você, do Paraty, né? Caramba, eu via, poxa, aquelas praias do Rio de Janeiro, que, meu Deus, que lugares lindos. A imagem da novela, do cara na beira da praia. E aí, olha, eu até falo para Nilson, Deus nos reservou esse tempo de repouso, né? E a gente tá num lugar desse, vai lá, a gente vê aquelas imagens belíssimas, poder banhar ali, aquela areia branquinha, aqueles coqueiros, aquelas palmeiras. Eu digo, meu Deus, eu fico pensando, Senhor, Deus é tão, sabe? E é isso que você falou, pequeno, esse negócio da tocha, caramba, e de repente você, já adulto, você tá fazendo isso, né? Então, assim, esse caminho que a gente trilha, acho que é importante essa ideia de realmente você obedecer essas questões desses processos, né? Até chegar a isso aí. Você não querer pular etapas, né? Mas você está focado, como você falou. Mas assim, Carlos, que mensagem você... Tipo, tem pessoas que até querem continuar, até querem seguir um caminho, né? Tão imbuídos, querem... Poxa, fico pensando, o que eu vou deixar para minha posteridade, né? O que eu posso deixar? Que conselho você como mentor daria, né? Para essa pessoa, como primeira consulta grátis? O que você diria para essa pessoa? Levante todos os dias e tente ajudar, impactar alguém de forma positiva. Sai da sua casa, hoje eu vou fazer alguém mais feliz, hoje eu vou levar luz onde existe escuridão, eu vou levar alimento onde existe fome, eu vou levar um sorriso onde há tristeza. Todos os dias eu acordo com esse propósito. E o resto eu deixo que aconteça aí, que deixo na mão de Deus e eu não me preocupo com o resultado. Então, assim, tenta impactar, tenta entrar no coração das pessoas, que tudo vai acontecer na sua vida. Porque toda vez que você deixa alguém feliz, consequentemente isso volta para você. Não que isso tenha sua obrigação, precisa fazer alguém feliz hoje. Não, que isso seja natural na sua vida. Às vezes é um bom dia para alguém, às vezes, vai dar certo. Às vezes é ir no post do seu amigo lá que abriu um negócio e precisa de uma ajuda, e você vai lá, cara, seu produto é incrível, parabéns. Às vezes ele precisava só disso para continuar. Então, ser um incentivador de pessoa, um apoiador, elevar as outras pessoas. Eu acho que é fazer o básico bem feito, é ser humano, né? Distribuir carinho, o resto vai acontecendo de forma natural. Muito bem, Carlos. Pessoal, se você quiser adquirir o livro do Carlos, né? Tem esse aqui, que a gente já mostrou, que é Qual é o Seu Legado, que é o mais recente, né, Carlos? Sim. E tem o Bora Produzir, que faz parte do lema do Carlos, do dia a dia dele, né? E você pode adquirir. Onde a pessoa pode adquirir, Carlos, esses livros? Aqueles que se interessarem. O Bora Produzir tem que ser direto comigo, porque ele já saiu da linha ali de produção, né? A gente vai lançar agora a segunda edição. Estou até buscando pessoas que pensam fora da caixa para escreverem comigo, segunda edição. E o Qual o Seu Legado está no site editorialcasa.com.br.
Muito bom. Aí você pode até acessar depois o Instagram, lá no direct com o Carlos Endrigo, e dizer: Carlos, eu me interessei pelo Bora Produzir, tal, olha, tal, eu gostei, eu quero uma mentoria sua, como é que a gente faz? Procure o Carlos lá. Carlos, eu quero assim super agradecer, mas onde que você vai estar nesses próximos dias? Quais que são os seus projetos? Qual é a grande novidade que você tem para contar ou não pode contar ainda? Tá aí guardadinho. Tem bastante coisas boas, foram adiadas, né? Porque às vezes tem coisas que não está nas nossas mãos, né? E a gente tem que dar graça a tudo, né? Então, aconteceu algo, eu entendo, e está na mão de Deus, e a gente continua a partir de agora com outras possibilidades. Então, tem muita coisa para vir, para reorganizar agora. Desde seja de forma leve, sem peso, né? Eu falei ontem com o mentorando, eu quero estar com pessoas legais, pessoas educadas, pessoas felizes. Se eu conseguir fazer negócio com pessoas assim, estar cercado de pessoas assim, já estou tranquilo. Tem Curitiba em julho, que aí abre o calendário ali, que eu vou rodar um pouquinho. Dia 21 de julho vou estar em Curitiba, tem uma premiação lá do Editorial Casa. Espero voltar com um prêmio aí debaixo dos braços. Que legal, hein? E depois tem Bienal do Rio, que é um evento que eu adoro muito, a Bienal. Foi uma realização de um sonho o ano passado estar na Bienal do Livro. E sabe, assim, você crescer lendo o Maurício de Souza, o cara tá do seu lado. Puxa vida. Pô, onde eu cheguei, né? Que privilégio, hein, cara? Então, poxa, Carlos, que legal. Pode falar. São coisas assim que movem a gente, né? São esses momentos, assim. Então, esses dois são os grandes eventos, né? A gente está tentando fechar palestra em Alphaville, que eu tinha sido convidado no começo do ano, mas aí aconteceu alguns problemas, não pude ir. Vamos ver se a gente consegue reorganizar isso. E aí, logo trago mais novidades de muitas coisas, principalmente em livros também. Eu acho que chegou num ponto assim, que a gente já virou uma certa referência, né? Fala com o Carlos, busca o Carlos. Acabou de chegar uma notificação aqui agora, a pessoa assim, você que ensina a escrever livro? É incrível. E eu só penso em você, quando eu penso em alguém assim, se a pessoa precisa escrever a história dela, já vem o seu nome na minha mente, não sei porquê. Vem o seu nome. É bom. Mas, Carlos, que mensagem, que pergunta que eu não fiz, você queria acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei? Você não perguntou o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer. Foram boas perguntas. Eu sabia que ia ser gostoso bater um papo com você. O tempo passou, nem vi que o tempo passou já. Eu falei, nossa, tá acabando, eu tava me cortando. O tempo vai rápido. É bom conversar com pessoas inteligentes e eu gosto sempre de conversar com você, com a Nilce, com o Diogo, porque são pessoas assim, alegres, né? E pra cima, né? Isso é muito gostoso. Poxa, a gente super agradece, tá, Carlos? Agradece a sua disponibilidade para estar conosco. E o Carlos é sempre amável, gente. Sempre que a gente, dentro do possível, ele responde, né? Ele nos auxilia, né? Lógico que eu não vou incomodar o Carlos às 3 da manhã. Mas tem um horáriozinho lá que a gente tá, Carlos, tal coisa. E ele prontamente, dentro da possibilidade, ele nos responde e nos ajuda lá. Então, Carlos, um abraço mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, tudo aquilo que Deus, tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, tá bom? Obrigado. E contem sempre comigo. A gente vai construir muitas coisas juntos ainda, tenho certeza. Opa, com certeza, né? Inclusive, gente, possivelmente já vai sair um projeto aí nosso aí, juntamente com o Carlos aí, tá bom? Quentinho. Daqui a pouco a gente fala. Então, Carlos, um abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Tchau. Pessoal, então esse foi o nosso Arte na Contramão. Qual que é o legado que você pretende deixar para as futuras gerações? Eu comecei a pensar sobre isso, hein? Tô devagarinho, tô começando, né? E você? Até o nosso próximo Arte na Contramão. Tchau.